Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui eu estou com frio nesta manhã. Mas vamos lá, vamos nos aquecer com o poder da palavra de Deus. E que o Espírito Santo esteja entre nós, conduzindo a nossa vida para um verdadeiro entendimento sobre as Escrituras. Nosso combinado é que nós vamos estudar o livro de Gálatas, para compreender aquilo que o Senhor revelou por meio de Paulo nas Escrituras e que é tão atual para os nossos dias e tudo que nós temos enfrentado como uma igreja que deseja servir e seguir ao Senhor Jesus. Como eu falei para vocês, antes de entrarmos propriamente no estudo de Gálatas, nós precisamos fazer algumas modificações. Isso mesmo, nós precisamos modificar algumas impressões que nós temos de forma equivocada. Vou explicar. Como eu falei no nosso encontro anterior, sobre o que é a justificação. E de forma às vezes muito simplória, a gente tem respostas prontas, teóricas, que estão de fato certas, mas isso não aplica muitas vezes na nossa vida rotineira, real, no nosso dia a dia. Então, hoje vamos entender um pouco melhor o que é justificação, para que a gente possa ler as Escrituras tendo um olhar correto. Então, a justificação, a palavra em si, ela quer levar aquilo que é em favor de. Então, alguém fez um ato em favor de uma outra pessoa. A justificação, ela leva o sentido de trazer inocência, até mesmo aquele que possa ser culpado. Isentar ele da paga da quebra dessa responsabilidade. Isso tudo foi comprovado em juízo. Isso é o significado da palavra em si, justificação. Onde essa história começa? Essa história começa em Gênesis, Gênesis capítulo 3. Né? Nós sabemos da história, Deus estabeleceu um jardim, um lugar de delícias, um lugar de prazeres, um lugar perfeito, chamado Éden, e formou o homem e a mulher, os colocou neste lugar perfeito, um casamento perfeito, com a presença do próprio Deus para tomar café da tarde, na viração do dia, e mesmo assim ele permitiu que o coração dele fosse instigado à cobiça, a desejar aquilo que ele não poderia ter. Porque o Senhor colocou ele e falou para ele: coma livremente de todas as árvores frutíferas. Tudo é seu, menos essa. E exatamente aquela a qual Deus falou não. O coração dele foi incitado por Satanás para querer. Princípio da insatisfação. E a partir da desobediência declarada que Adão cometeu, ele e a esposa se viram nus. Foi retirado o lugar de inocência a qual eles estavam. E eles se viram nus. E tentaram por si só fazer uma roupinha. Quero que você imagine isso comigo. Imagina uma roupinha de figueira, né? Os desenhos das escolas bíblicas infantil. Às vezes vem esses desenhos, né? Tentando mostrar e tentando tampar a nudez de Eva com os cabelos compridos, de Adão com uma folhinha, mas nós sabemos que essa tentativa não proporcionou para eles realmente uma cobertura. E aí o que acontece? Acontece o primeiro ato de justificação. Exatamente. Acontece o primeiro ato que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, quem fez essas primeiras vestes da humanidade? Deus. Quem pagou o preço para que essas vestes pudessem ser feitas? Deus. Ah, você pensou o animal, né? Sim, mas o animal quem criou? De quem que era a propriedade de todas as coisas? De Deus. Então, o primeiro ato de justificação, de cobrir, de trazer justiça, trazer uma cobertura, foi do próprio Deus, foi da Trindade.
E esse padrão segue-se por toda a Escritura. No Velho Testamento, nós sabemos que é estabelecido por meio de Moisés a lei. E a lei com todos os atos cerimoniais. E todos os atos cerimoniais de pegar um animal, colocar a mão sobre este animal, confessar o pecado dos sacerdotes, de todo o povo, depois, em cada momento, ou liberar esse animal para o deserto, em outros ele era degolado, o sangue aspergido nos utensílios do tabernáculo, com todo o simbolismo, a Páscoa, o animal que era criado 14 dias dentro de casa, para depois ser imolado e comido juntamente em família. Tudo apontava, tudo desenhava a justificação plena e eterna que Cristo iria fazer por toda a humanidade na crucificação. Compreendeu? Esse desenho foi sendo mostrado até vir a plenitude dos tempos, ao qual Cristo veio em carne, para cumprir o ato da justificação. Aonde o meu pecado, seu pecado, foi colocado sobre ele, ele sendo inocente, ele se apresentou em favor de mim. Então traga isso para você. O Senhor Jesus se apresentou para um sacrifício em meu favor. Diga aí seu nome. O Senhor apresentou esse sacrifício em favor da Dawana, em favor da sua história. Para quê? Para que a justificação fosse completa. O momento em que o sangue dele foi derramado, este sangue inocente, tal como um sangue do animal, no ato em que Adão e Eva estavam sendo vestidos por Deus, como todo o processo cerimonial da lei, sangue era derramado de um inocente para cobrir o pecado, cobrir a falha, cobrir a transgressão. Só que essa cerimônia no Velho Testamento, ela era repetida de ano após ano, porque ela era imperfeita, para apontar que aquele que é perfeito precisaria vir, para que realmente esta obra pudesse ser completa. E a partir desse lugar, nós vamos entender que a justificação é a cobertura ao qual está entre eu e Deus. Exatamente. A obra de justificação em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, está entre eu e o Pai. Porque a ira do Senhor está contra o pecado. Como Isaías fala, né? É que haverá separação. Por quê? Por causa do pecado. Mas o momento em que o sangue de Jesus, inocente, perfeito, está sendo derramado, e eu creio nesse ato de justiça, de justificação que o Senhor Jesus fez, esse ato está entre eu e Deus. Eu sou uma pessoa muito visual. E aí peguei aqui, um brinquedinho do meu filho para simbolizar isso. Vamos supor que nós somos esse copo, né? Descartável, frágil, quebrado, amassado pelo pecado, pelas dores, pela incredulidade, pelo medo, por todas as coisas que ofendem a obra perfeita da criação. Nós viemos para Cristo exatamente desta forma, completamente quebrados. Mas a hora que nós cremos, confessamos, cremos com o coração e confessamos com os nossos lábios e temos uma vida que realmente acredita e segue Jesus Cristo, nós passamos a estar inclusos. Pensa que aqui é a obra da justificação feita por Cristo. E quando nós entendemos isso, nós passamos a estar inclusos nesse ato de justiça. Nós passamos a realmente estar em Cristo Jesus. Agora você está vendo o copo quebrado, amassado? Você está vendo a incredulidade, o medo, a afronta? Você está vendo a idolatria, medo, raiva, rancor, ódio? Você está vendo? Não. É assim que Cristo faz por nós diante dos olhos de Deus. Ele torna
a nossa vida agradável aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Isso aquece nosso coração, né? Isso nos traz alento, isso nos dá acesso ao trono da graça, ao lugar de intimidade, porque agora eu estou incluso na intimidade que o Pai tem com o Filho. Viu como isso muda? Não é mais uma ação. Cristo morreu por mim. Cristo morreu pelos meus pecados. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Isso é uma verdade, mas ela não pode estar no teor somente teórico. Nós precisamos entender que isso altera o meu dia a dia, a minha relação, porque se eu estou justificada em Cristo Jesus, eu tenho lugar de acesso ao coração do Pai. Mudou completamente a minha vida. Mudou minha vida porque eu não vou estar mais preso naquilo que eu era no passado. Eu não vou mais estar preso na dor, no medo, na incredulidade, que muitas vezes vem assolar a nossa vida, mas aí nós confessamos novamente a palavra de Deus e o poder da graça nos faz novamente estar, como Paulo fala em Efésios, assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Oh, olha só, novamente nós estamos no lugar que deveríamos estar, na dependência ao qual Deus fez a humanidade para estar, sem nos alimentar daquilo que Deus não liberou para nós nos alimentarmos. Isso é o ato de justificação, não somente de forma teórica, mas prática, onde a nossa relação com Deus é completamente alterada. Porque eu tenho intimidade, eu posso ouvir o coração dele, os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus também vão operar na minha vida. E isso muda por completo a minha visão sobre mim mesma. Porque eu também não vou me olhar de acordo com aquilo que os traumas, as dores, as feridas, as histórias me fizeram de bem ou de mal. Eu não vou me basear naquilo que aparentemente pode ser agradável ou não. Eu vou me basear naquilo que é excelente, que é Cristo. Por consequência, o meu relacionamento com as pessoas também vão ser alterado. Com a igreja, com o corpo de Cristo, com a sociedade, com este mundo atual. Então esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter para lermos o livro de Gálatas com maior clareza. Justificação. Me responda aí, como foi para você ter esse entendimento? Como tornar isso cada vez mais prático no seu dia a dia? Vamos pedir também que a revelação do Espírito Santo possa estar sobre nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, só o Senhor é poderoso para trazer revelação. Nós podemos falar, nós podemos ensinar, nós podemos ler, mas nós precisamos realmente que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender este ato de tão extravagante amor. Amor que nos constrange e amor que nos justificou, amor que nos aproximou, amor que nos restaurou por um lugar de intimidade, por um lugar de acesso, por um lugar de filiação. Quando estamos em Cristo Jesus, somos filhos e temos poder para sermos filhos, conforme a tua palavra fala no primeiro capítulo de João. Graças eu te dou e peço que sobre nós repouse o Espírito de revelação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir nesses estudos. O próximo nós vamos entender o que é o Evangelho, tá bom? Permaneça conectado com Cristo e até mais.